Ribeirão Preto avalia fazer captação de água do Rio Pardo para fortalecer o abastecimento da cidade. Só que tirar esse projeto do papel custaria mais de R$500 bilhão. A administração municipal enviou uma carta de intenção ao governo federal sobre o novo formato de captação e disse que não há valores definidos quanto ao custo do projeto. Representantes do DAERP não concederam entrevista e nem deram detalhes. A Prefeitura de Ribeirão Preto pensa na possibilidade de captar água do Rio Pardo há anos. Em 2016, um estudo foi desenvolvido e para colocar o projeto em prática, o custo seria de mais de R$500 milhões. Naquela época, o estudo previa a exploração do Rio Pardo a partir de 2025. O desenvolvimento do projeto básico e do projeto executivo aconteceria entre 2020 e este ano. Este doutor em climatologia explica que, no momento, Ribeirão não precisa se abastecer no Pardo. Eu acredito que isso seja necessário montar uma equipe, inicialmente, para que se pensar se daqui a 10 anos, 15 anos, há essa necessidade, né? Porque se for para nós aplicarmos esse dinheiro na revitalização atual da infraestrutura hidráulica para abastecimento público, eu acredito que seja interessante, pelo menos, pensar. A macro-região vive um dos piores colapsos hídricos da história e várias cidades já decretaram racionamento de água. Alguns desses municípios só recebem água de fontes superficiais, como rios e córregos, e buscam outras alternativas também. Para o especialista, mais do que gastar com captação em rios, Ribeirão precisa investir em tecnologia. Para uma metrópole como Ribeirão Preto, que a projeção do IBGE é que chegue a 1 milhão de habitantes entre 12 e 15 anos, ou seja, em 2035, nós teremos aproximadamente 1 milhão de habitantes aqui na Ribeirão Preto. E, obviamente, essas tecnologias elas devem ser pensadas hoje, né? Então, sobretudo na infraestrutura hidráulica, nós não conseguimos observar os vazamentos, né, e a perda da água, que estima-se que mais de 50% ela se perca, né, de água tratada, de água e dinheiro jogado fora. Já este biólogo critica um possível abastecimento através do Pardo. Ele aponta que o rio recebe água de vários córregos da cidade, que estão poluídos com esgoto. Observei que com essa diminuição do volume de água, a concentração dessa matéria orgânica do esgoto aumentou. Vi bolhas típicas de fermentação de bactérias. Aí eu lhe pergunto, será que essa água serve para nós? O professor defende a criação de uma entidade para discutir a proteção do aquífero Guarani. Para vigilância e para desenvolvimento em termos de manutenção do aquífero Guarani. Tipo, um pouco mais, a DAERP já está construindo, mas um pouco mais de caixas d'água para desligar as bombas à noite, para evitar vazamento, que é muito grande. Evitar desperdício doméstico. Fazer com que as indústrias tratem do seu resíduo e façam o reuso dessa água, que a indústria consome muita água. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene? André, essa proposta da Prefeitura gera questionamentos se é viável ou não, pelo menos neste momento. Quem fala mais com a gente é o engenheiro civil Anderson Manzoli. Manzoli, a obra tem um custo elevado, o rio está poluído. É viável captar água do Pardo neste momento? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A engenharia, na verdade, permite vários tipos de soluções para um problema, das que são mais caras até as que são mais em conta. O que acontece é que extrair água superficial como um rio como este, ele é extremamente caro. Por quê? Porque a água ela é relativamente poluída e o custo de você deixar ela potável é mais alto. Só que esse não é o maior problema, porque veja, nós temos um índice de perda e desperdício de água devido às tubulações serem antigas. Nós temos tubulações aqui em Ribeirão Preto que são da década de 60, 70. São tubulações muito antigas e que se perde muita água. Então o correto, antes de se pensar em fazer um novo tipo de captação, por que não pegar uma parte desse dinheiro e investir em atualizar essa tubulação, diminuir essa perda? Por exemplo, no Japão não chega a ser 4%. E nós temos quase 50% de perda.
De repente, se fizer uma substituição da tubulação, melhorar a distribuição de água que nós temos, você já consegue resolver o problema sem ter que fazer novas obras, simplesmente substituindo uma tubulação, que com certeza fica mais barato do que buscar mais água superficial, tratar essa água, para depois perder ela de qualquer jeito numa tubulação que não tem condições de passar toda essa vazão. Manzolli, seria atualizar o sistema existente? Exatamente. Se você pega uma parte desse dinheiro, com certeza você vai conseguir substituir toda a tubulação e aí você vai conseguir fazer uma nova conta, de ver se existe ainda esse déficit. Porque, de repente, só você melhorando o que você tem já é suficiente. Então, não adianta você querer buscar mais água, que é uma água até mais cara, que sim resolveria o problema, só que é um custo muito alto. Quem vai pagar somos nós. Então, se de repente tomar essa decisão de se construir uma nova forma de captação de água superficial, mais cara, se atualizar o que tem, isso é, trocar a tubulação, de repente já se resolve o problema sem ter que gastar tanto. Diante de tudo isso, faltou o planejamento do DAERP, já que a população cresceu, mas o abastecimento não melhorou? Com certeza, faltou muito planejamento. Isso, aliás, é um dos problemas que nós frequentemente enfrentamos, falta de planejamento. Então, hoje nós temos falta de água, mas possivelmente, se tivesse sido resolvido esse problema de tubulação muito antiga, perdendo água, se nós reduzíssemos de quase 50%, que é o que nós perdemos, para perto de 10%, talvez nem precisaríamos estar hoje pensando em buscar novas formas de captação de água. Então, fica aí o recado, é possível resolver buscando água de rios superficiais, fazer o tratamento dessa água para distribuição, é possível, mas tem soluções melhores que devem ser pensadas antes de se aplicar uma solução tão cara. Ok, Manzolli, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene. Até já.